Olá, tudo bem com vocês? É possível sobreviver à adolescência? Não se finja de bobo, você já foi adolescente, eu já fui adolescente, por isso eu sei a barra que é a adolescência. Até coloquei esse tema, é um tema um pouco forte, sobreviver. Parece até que a adolescência é algo próximo a uma sentença de morte, uma prisão. Na verdade, coloquei a ideia de sobreviver porque algumas pessoas, alguns adolescentes, nem mesmo conseguem sobreviver. Eu sei que parece triste, mas é grande o número, por exemplo, de suicídios na adolescência, nessas crises da adolescência. Portanto, o objetivo de criar esse episódio foi para que você entenda qual o melhor papel, como você pode fazer para que haja sobrevivência dos seus filhos queridos na adolescência. A primeira coisa que você tem que entender é que a cabeça do adolescente não é a cabeça ainda de um adulto e não é mais a cabeça de uma criança. Ele está entre dois mundos. Ele já não é mais a criança e ainda não é o adulto que se espera dele. Por isso, nós, ao falarmos da adolescência, falamos, na verdade, de um forte período transicional, de uma transição, de uma forma, de uma maneira de existência para outra. Por isso, há um grande sofrimento, há uma grande angústia na adolescência. Se a indecisão, se a insegurança já afeta adultos, faz com que soframos a beças em certos momentos de insegurança, imaginem então um adolescente. Um adolescente que se olha no espelho e nem consegue reconhecer bem o seu próprio corpo. O seu corpo está mudando. Se é menino, começa a criar pelos, ou o peitoral aumenta, ganha músculos. Se é uma menina, começa a ficar mais acinturada, os seus seios aumentam, o próprio rosto ou cabelo se alteram profundamente. Ou seja, é um período não só de transformação interna, mental, mas de transformação física, transformação orgânica. Por isso, ao falarmos do adolescente, nós estamos falando de um ser que tem todos os motivos do mundo para sofrer certa crise, para estar em certos momentos oscilando. Essa é uma característica predominante dos adolescentes, a oscilação. Ele pode ir de um ponto ao outro, de um humor ao outro rapidamente. Mas também isso tem o seu lado bom. Eu sempre digo aos meus alunos que eu adoro trabalhar com adolescentes. Eu não tenho perfil para trabalhar com crianças, mas gosto muito dos meus pacientes adolescentes. Por quê? Porque eles são, primeiro, muito espirituosos, muito alegres, normalmente têm muita vitalidade e mudam rapidamente. Uma diferença entre o adolescente e o adulto é que o adolescente pode mudar um comportamento, uma maneira de ser, de uma semana para outra, de um mês para outro. Nós percebemos isso no consultório, como os adolescentes se modificam, como eles precisam de modelos, né? E tendo bons modelos, podem rapidamente se modificar. Então vejam que a adolescência tem muitos pontos positivos, tem muitos elementos favoráveis para o desenvolvimento normal. É por isso que eu sempre digo aos pais desses adolescentes que eu atendo que o seu filho só está passando uma crise, só uma crise. Se você estiver junto dele, se você procurar entendê-lo, essa crise será superada. Se você abandoná-lo,
se você não estiver atento ao ponto de vista dele, essa crise vai se transformar num padrão, vai se cristalizar. Entendam, então, que para não deixar a doença que aparece normalmente na adolescência se cristalizar, primeiro você precisa entender que não há doença nenhuma. A maneira do adolescente ser é uma maneira transitória, uma maneira muitas vezes oscilante. Ele às vezes é agressivo, às vezes é rebelde, não sabe muito bem o que quer, começa e não termina. Esses são elementos típicos da adolescência. Os pais não devem demonizar, colocar uma carga moral dizendo que ele é o pior dos filhos ou das filhas, porque se fosse alguém mais maduro, não estaria fazendo aquela asneira. Entenda que os jovens, os adolescentes, têm o santo desejo de cometer erros. E eles têm o direito de cometerem esses erros. Por quê? Porque é errando que se aprende, não é dito no adágio popular? No sentido desenvolvimental, é de fato isso que ocorre. O indivíduo erra para ter uma referência. Muitas vezes ele não precisa dessa referência quando ele tem um bom modelo. Mas é importante você entender que aquilo que você vivenciou não é o mesmo que o seu filho irá vivenciar. O mundo dele é outro. A realidade que hoje está diante, né, dos adolescentes é uma outra. Entendam que lidar com o adolescente é também aceitar crescer. Essa é uma recomendação. Se você quer ajudar seu filho, sua filha, que são adolescentes, aprenda a sentar e a ouvi-los. Diga a eles que você também quer crescer, que não é só ele que está crescendo, que não é só ele que está sofrendo. Você está sofrendo também por não saber como lidar com um adolescente, como lidar com um mundo novo, cheio de tecnologias, um mundo digital, um mundo montado com uma outra linguagem, que se comunica de uma outra forma. Tudo isso faz com que você também sofra. Portanto, coloque ao seu filho que você também quer crescer com ele. Isso não fará com que você perca o seu status de autoridade, mas apenas ao se nivelar nesse sentido, você mostrará que você não é o perfeito, você não é um Deus, você é um ser que pode ser criticado, nem sempre está certo, e pode também ajudar o adolescente a reconhecer alguns dos seus erros. Então essa proximidade é a coisa mais importante. Proximidade sem ridicularizar. Às vezes, fala-se muito hoje do bullying, né? A ideia da criança sofrer ataques na escola, mas às vezes os pais cometem esse tipo de erro, de ridicularizar, de não dar consideração, de não prestar muito atenção ao que o filho está falando. A primeira coisa é respeitar. Por que o tratamento com adolescentes é tão eficaz? Por que a psicanálise ajuda tanto adolescentes? Primeiro, porque o analista respeita o adolescente. Às vezes eles me falam o nome de um jogo ou de um filme, uma série. Quando eu estou em casa, eu vou pesquisar. Eu vou procurar saber um pouco mais sobre aquela série, sobre aquele tipo de comportamento social dos adolescentes. Isso faz com que eu também cresça e aumenta a condição empática, a condição de se colocar no lugar dele, de ver o mundo a partir de um outro olhar. O mal é quando você fica olhando o mundo a partir da sua torre de marfim, como se você fosse o sabe-tudo, aquele que não aprende com ninguém, aquele ditador que quer colocar a sua lei.
Às vezes é o ditador, às vezes é o permissivo. Esse é o grande mal, né? São extremos dos pais modernos. Querem mandar, mas na hora que percebem, né, que os filhos querem orientação, fogem. Não querem mais a responsabilidade de orientar. Então aceite orientar, aceite estar propriamente na vida desses seus filhos. Entenda que a mudança física, corporal, a mudança comportamental é típico do adolescente, um processo de introversão, de timidez. Isso é algo normal. Ele está se preparando para o mercado de trabalho. Há algum tempo li um texto num jornal em que grande parte dos jovens, quando saíam da faculdade, mergulhavam na depressão. Porque o indivíduo fica 4, 5 anos numa faculdade e quando sai descobre que não tem lugar para ele no mercado. Vai ter que estudar outra coisa. Então vejam que a sociedade também não é muito honesta com o adolescente. A sociedade pinta um paraíso que, à medida que ele vai crescendo, ele percebe que é um quadro falso, que aquilo não é verdadeiro. Por isso, o apelo de estar próximo. Se você não conseguir entender, chore junto, fique próximo. Diga para o seu filho, para a sua filha, que você os ama, que não importa o que ele está passando, você estará junto, você o acompanhará. Há muitos pais atentos que levam cada vez mais os seus filhos aos consultórios. Por isso fala-se até modernamente de uma psicanálise do adolescente, porque há coisas específicas. O adolescente é diferente da criança que já foi e é diferente do adulto. E chora pelas duas coisas. Chora porque já não é mais aquela criancinha que pode pegar o colo do papai, o colo da mamãe, depender, né, absolutamente da proteção deles. E também chora por ser o adulto que não quer ter a responsabilidade que os adultos têm. A dureza de ter que se manter, a dureza de ter que ter um trabalho, de se definir profissionalmente, amorosamente, sexualmente. Até a ideia da indefinição sexual é algo que corta a adolescência. Ele, de repente, quantas vezes não ouvi isso no meu consultório, é um menino que se sente atraído por um outro menino e acha aquilo uma doença. Alguns deles chegam a querer o suicídio ao invés de revelar aquilo, revelar essas contradições. É importante entendermos aí que essas definições elas vão se dar a longo prazo, gradativamente. Daí a ideia de sobreviver, até dá para o adolescente sobreviver, mas ele precisa contar com a ajuda de pessoas mais experientes. Por isso, se você não puder ajudar sozinho, procure uma ajuda psicoterápica, faça a sua parte, esteja próximo, partilhe, esteja integrado às pequenas conquistas do adolescente, não o desconsidere, imaginando que ele não é alguém que não percebe o descaso. Ele vai perceber. E é a partir desse descaso que ele vai se distanciar de você. Muito bem, eu tenho que terminar, mas antes eu devo fazer aqui o anúncio do livro Revisitando Freud. Se você quer ajudar o nosso projeto de podcast, se você quer manter o podcast, você pode comprar e ler o livro Revisitando Freud. Leia o livro, é um livro que foi feito exatamente para ligar a psicanálise a outras ciências modernas, como antropologia, sociologia, filosofia, linguística. É um livro bem legal porque você perceberá como Freud, iniciando a psicanálise, precisou também de outras ciências e, modernamente, a psicanálise precisa se aproximar de outras ciências.
nós vamos deixar no descritivo o telefone, você vai ligar e pedir e ler o livro Revisitando Freud. Assim você vai ajudar-nos no projeto do podcast. Curta, deixe aí os seus comentários, porque você sabe que o Conexão Saber foi feito para você. Muito obrigado e até a próxima.